Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do podcast Sindi Mais Forte, um novo canal de comunicação do Sindiforte com os fortalezenses. O Sindiforte, a mais ampla e representativa entidade de defesa dos servidores públicos da capital, traz para vocês o Sindi Mais Forte com a visão de mundo da classe trabalhadora. Por trás das câmeras, Silvio Mota e César Mota garantem a qualidade de som e imagem desse episódio. Hoje teremos a presença de Pedro Silvino, diretor de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Bem-vindo, querido Pedro. Muito bom tê-lo aqui no nosso Sindi Mais Forte. É um prazer todo meu. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Para mim é um privilégio. A segunda vez que eu participo do podcast do Sindiforte. Hoje eu me sinto mais à vontade, inclusive, Estou aqui ao lado da minha companheira e do dia a dia na luta, a dona Dani. E com certeza vai ser um podcast bastante produtivo. Obrigado, seu Pedro, por estar aqui conosco. Ao lado de Pedro, contamos com a forte presença da diretora de Saúde e Segurança do Trabalhador, Daniele Vidal. Agradeço, Dani, por estar aqui para mais uma participação no nosso Sindi Mais Diálogo, quadro de conversas que abre o nosso episódio de número 14. Bom dia, É grata pela oportunidade de mais uma vez estar participando, do episódio e espero que a gente tenha um bom debate. Obrigado, Dani. Lembrete, convido a todas e a todos a seguir o episódio e o canal do Sindiforte no YouTube. Ative os sininhos e também os avisos de novas publicações, além de acompanhar o nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design. Além disso, estaremos no Spotify. Vem com a gente para um novo episódio a partir de agora. E é hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza. E para começar, a gente vai trazer para vocês aqui novamente o tema Campanha Salarial 2025, e vai trazer também algumas análises de como estão as coisas em termos de estrutura física e de servidores aqui na Prefeitura de Fortaleza. Gostaria de começar então com a Dani. Dani, você participou de uma reunião, de um comitê, de uma comissão que estava analisando aqui a presença de profissionais assistentes sociais em Fortaleza. E a gente tem uma informação que é no mínimo estarrecedora, Nós temos quase 3 milhões de habitantes aqui em Fortaleza. Isso. E a gente tem 18 assistentes sociais contratadas pelo município, é isso? Isso. Concursadas. Concursadas, servidoras públicas. De servidoras públicas na secretaria, da HDS, apenas 18. E essas 18 são assistentes sociais. E assim, para Fortaleza. Qual seria o número razoável, para a gente poder falar sobre um bom andamento da estrutura necessária para atender o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, Isso. Que foi estabelecido pela Constituição de 1988, ou seja, lá se vão 12 com mais 25, quase 40 anos, quase 40 anos. É importante mencionar que a política de assistência social de Fortaleza, com as 18 assistentes sociais, tem que dar conta dos equipamentos de Fortaleza, como o CRAS, o CREA, Centro POP, as medidas socioeducativas, abordagem de rua, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tem que dar suporte também na questão da saúde, os encaminhamentos da saúde, a assistente social que faz. Não só assistente social, também na política de assistência, também necessita, que nunca teve concurso, psicólogos, advogados, educadores sociais. Tudo isso, assim, que nunca teve concurso para essas categorias.
de assistente social, apenas 18. E como que a gente resolve essa situação e o que as reuniões, né? Foi feita uma reunião já. Isso, já foi ao feita longo dessa a primeira reunião, primeira gestão, né? do Evandro, né? Isso, foi apresentada uma proposta para a CEPOG de concurso público, no qual foram ofertadas 158 vagas para assistentes sociais e também tem as demais vagas para outros profissionais, tanto para compor a gestão da secretaria, como também para ficar nos equipamentos. Né? Já foi estabelecido, por exemplo, o número de chamados no momento do concurso, quem passou, né, assumiu o cargo, e também um número para o cadastro de reserva? A gente já tem algum número que a gente possa falar? É o número podcast? da proposta da SDHDS que tem que passar pela CEPOG. É a proposta deles. Né? Depende da CEPOG aprovar ou não, diminuir as vagas ou aumentar as vagas, aí depende da CEPOG. Ainda não foi encaminhamento. Não foi feito ainda um encaminhamento nesse sentido? Não foi feito ainda porque precisa de reajuste. Pensa na urgência desse concurso, né, para poder realmente a população de Fortaleza ser contemplada com a política de assistência social. Porque assim, a gente fala muito assim da questão do reajuste salarial. Certo. Não dando reajuste, aumenta a população que está em desproteção social. Servidores públicos vão precisar de ir para o CRAS, aí vai ter que necessita também fazer o cadastro no Bolsa Família, no cadastro único, porque ele se torna a população da assistência. E a assistência não vai ter não tem como atender essa demanda. Como é que foi gerada essa política pública do SUAS, né? Que é o Serviço Único de Assistência Social? É o Sistema Único da Assistência Social. Ele é muito baseado na gerência do SUS. Existe a proteção básica, que a proteção básica, ela tem como objetivo prevenir a violação de direitos e também que o indivíduo não tenha, não sofra essa desproteção social, né? Não necessite assim, de uma cesta básica, que não necessite passar por situações de crise financeira na família. Então, a gente atende a família. Né? Então, o CRAS, ele é o equipamento para essa prevenção. Certo? Por isso que existe CRAS em Fortaleza, que também os números de CRAS em Fortaleza também são bem defasados. E que esses CRAS, eles atendem à prevenção. No CRAS, o que é que tem? Tem os equipamentos, tem os serviços que atendem à família, principalmente famílias que recebem Bolsa Família, para que elas se superem, né? Haja a superação da miséria. Mas para ter a superação da miséria... Precisa de assistentes sociais, de psicólogos que acompanhem a família. E o que mais? Que tipo de profissionais a gente poderia ter numa equipe bem completa de um CRAS? Pedagogo, porque o CRAS ele oferta os serviços de grupos de idosos, grupos de crianças, grupos de mulheres, são grupos de acordo com a faixa etária. Então, tem que haver o acompanhamento dessas famílias, um acompanhamento que seja qualitativo. Com um assistente social no território, ela não dá conta. Um Bom Jardim, não tem como dar conta. Então, aí, atualmente, é uma política de faz de conta. Então, assim, só para a gente poder entender, né, Dani, quais seriam os números próximos daquilo que seria o ideal para ter em número de CRAS, só para a gente exemplificar, né, um território que não é tão grande, seria o bairro aquela região que a gente chama de Bom Jardim, né, que não é um bairro só, né, são vários bairros coligados naquela região da cidade, onde há uma pobreza mesmo, né? Não uma pobreza humana, mas uma pobreza econômica, isso. Né? Pessoas que, mesmo morando, né, em suas residências, elas ainda dependem muito de assistência social, de assistência econômica, né, por meio do Bolsa Família, para elas poderem sobreviver e chegar em algum lugar. Como é que a gente faz um cálculo, por exemplo, para o número de equipamentos, como é o caso do CRAS, para existir numa região como aquela, e como isso reverbera no restante da cidade? De acordo com o IDH, né, assim, a política ela tem que atender todo o território de Fortaleza. De acordo com o IDH,
por exemplo, o Bom Jardim, ele tem que atender as famílias do Bom Jardim. Então, cada bairro, assim, o ideal é que cada bairro tivesse seu CRAS. Entendi. Né? Mas atualmente não é. Principalmente as famílias que estão em vulnerabilidade social recebem Bolsa Família, porque o perfil da Bolsa Família são famílias que são abaixo da linha da pobreza. Então, através do IDH é feito um estudo pela gestão do SUAS, né? A gestão do SUAS que faz o estudo, e também por meio do Cadastro Único, que é um grande cadastro, que dá para saber, para fazer o estudo desses números, né? Como que a gente transforma essa realidade a partir de políticas como o do SUAS? Isso, acompanhamento familiar. Acompanhamento familiar é importante e necessário, e através de profissionais, servidores públicos, né? Profissionais valorizados no seu salário, né? Porque, assim, no caso das assistentes sociais, quando elas estão inseridas, no caso, nessas 18, né? Que já foram 60. Caíram para 18. Para 18, por quê? Porque são desvalorizadas na política de assistência. Então, quando tem uma servidora que é desvalorizada na política da assistência, ela busca a melhoria dela, salarial dela de trabalho. Que ela pode ver pelo SUS, né? Ela busca ser relatada na saúde, no SUS. Entendi. Porque lá tem a questão de valorização, um pouco mais de valorização, né? Tem a questão que ela pode fazer plantões em hospitais. Certo. Né? Então, esse número de assistentes sociais servidoras foram para o SUS, para a saúde. O que a assistência social tem que fazer é valorizar o servidor que está dentro dessa política, né? Isso com concurso público PCCS, que não existe na assistência, não existe PCCS da assistência social. É uma situação que precisa ser transformada, então, né? Isso. Aí, nessa mesa setorial, vai ser discutido também a questão do PCCS da assistência. E essa mesa setorial que já aconteceu, uma edição dela agora no final do mês de março? Ou foi esse mês. Não, foi na primeira semana, né? Foi, primeira semana de abril. Aí, assim, não existe PCCS da assistência, e essas 18, né, que estão nessa política estão no PCCS da saúde, porque não tinham onde colocar. Então, colocaram na da saúde. É uma situação bem complicada por conta dessa administração que foi herdada também, né? Isso. Dos últimos 12 anos aí de... assim, foi muito assim, foi... A questão da política, ela não foi valorizada na gestão anterior. Né? Muitos equipamentos tiveram que fechar, muitos equipamentos estavam sem servidor, sem trabalhadores. Né? A maioria dos trabalhadores dos equipamentos são de seleção pública, de 2 em 2 anos. Você não tem... o profissional, ele não tem... Seleção pública significa que ela não é concursada. Não é concursado. E nem ele é concursado. Nem SLT. E isso significa que ele fica meio que no limbo, né? No limbo. Às vezes não tem 13º, às vezes não tem férias. Não tem férias. E fica na dependência, né, de como o gestor vai tratar aqueles trabalhadores. E no decorrer dos anos, é sempre renovada essa seleção. É feita uma nova seleção, uma prova, né? Seleção novamente. Aí isso fragiliza muito a política, porque os servidores, os trabalhadores, têm que ter um vínculo com a comunidade. Né? Assim como o médico tem que ter com o seu paciente, o trabalhador tem que ter um vínculo com o usuário. Né? Para que o usuário assim, ele se sinta confortável em abrir sua vida, abrir a porta da sua casa, com a visita. Entendi. Né? O Pedro... A gente está vivendo uma situação lá na Urbifor que é bastante diferente, né? Porque a gente tem alguns trabalhadores vinculados, né, à pasta, são trabalhadores da própria pasta, né? Não é um caso similar ao das assistentes sociais, mas a gente está tendo um problema de falta de comunicação da gestão em relação ao futuro desses trabalhadores. Você pode relatar para a gente o que aconteceu ao longo aí dos últimos dias?
Na verdade... Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Na verdade, nós como servidores, sempre acontecem situações como essa, né? De remanejamento e tal, mas o grande erro da UBFOR, da administração, foi que quando os servidores estavam conversando entre si nessa mudança, ela não se posicionou e veio de chamar todo mundo e dizer que realmente a mudança ia acontecer, entendeu? Aí deixou todo mundo frustrado, por isso que gerou todo esse problema, entendeu? Então agora, já que vai acontecer a mudança, né, o que a gente está propondo? É que a própria UBFOR, na sua administração, flexibilize os horários para que o servidor possa se adaptar, né, e que dê a opção também de a gente escolher, porque foi o que o superintendente disse para a gente lá, que não era obrigatoriamente irem, os que puderem ficar no seu local de trabalho mais próximo de suas residências. Havia essa possibilidade e a gente vai tentar, de todas as formas, conversar com o superintendente para que isso aconteça, para que a palavra dele possa prevalecer sobre a reunião que ele teve com a gente. Certo? Só para a gente poder recapitular e explicar para todo mundo que está nos assistindo aqui, nos acompanhando nesse podcast, Pedro, a UBFOR, ela funciona aqui no bairro Benfica e todos os trabalhadores agora serão unificados junto com o pessoal do Horto. Mas para levar todo mundo para lá, que não tem a estrutura necessária ainda, a prefeitura vai ter que fazer um investimento e adequar o Horto para poder receber o número de profissionais que hoje estão trabalhando, tanto no administrativo quanto na rua, né? Porque quem trabalha na UBFOR são trabalhadores que fazem várias etapas, né, do trabalho de manutenção do paisagismo, né? Quais são os outros serviços que prestam os trabalhadores da UBFOR e como é que está esse diálogo entre as entidades sindicais e a administração? Na verdade, nós tivemos, inclusive, uma reunião com o superintendente, né, agora na segunda-feira, e ele deixou bem claro que a mudança vai ter que acontecer, né? Vai ser ocupado por outro órgão, né? Mas tem algumas reformas para fazer lá no Horto, não está totalmente ainda concluída as obras, né? Certo. Mas ele deixou esse parecer dizendo que aqueles, inclusive, que já estão no período de se aposentar, porque a maioria, como todos vocês sabem, ele disse que ia tentar, juntamente com a assessoria jurídica, arranjar um meio para que essas pessoas se afastem para a aposentadoria, entendeu? E só que assim, aquele pessoal, uma mudança dessa, quero que as pessoas entendam que sempre ela tem impacto, ou positivo ou negativo, né? Sempre tem. Porque a gente observa que eu estava conversando com o superintendente, quando eu cheguei lá, em 83, já tinha aquelas pessoas que estão hoje resistindo à sua remoção para o outro, já estavam lá. Quer dizer, dedicaram a sua vida toda ali. E para sair assim de uma hora para outra, sem assim um planejamento por parte dos servidores, causa um impacto negativo na vida de cada um deles. É isso que eles estão questionando, entendeu? E qual foi a resposta da administração pública? A resposta é que eles disseram que não tem como permanecer ali, porque a estrutura do órgão está toda comprometida, né? Então tem que fazer essa remoção para o Horto, mas a gente ainda não sabe, na verdade, ainda não vai ser agora, por isso que ele pediu um período aí de 2 a 3 meses para que seja concluída as obras, né? Mas enquanto isso, os servidores estão se mobilizando assim de uma forma negativa, resistindo à ida lá para o Horto Municipal. Alegrando, inclusive, distância, segurança, são vários fatores que o Sindforte está atento a toda essa demanda dos servidores. E a administração daí vai encaixar eles em quais unidades, em que lugar esse prestador de serviço, esse servidor público, né, vai estar prestando seu serviço à comunidade como servidor público? Na verdade, Márcio, a gente tem vários parques, tem o Parque Rio Branco, temos o Parque Raquel de Queiroz. Esse pessoal que estão resistindo a não ir para o outro, pode ser locado nesses parques. Existem parques lineares espalhados por quase toda a cidade, né? Existe, exatamente. Tem a área ali, a Adail Barreto, tem
ali na Sargento Hermínio tem alguma coisa. Tem no São Gerardo, né? Tem. E assim, as pessoas, conforme a residência delas, é que vão se dirigir para esses outros espaços. Mas aí a gente está falando mais de quem faz o trabalho na rua, né, Pedro? E quem faz o trabalho administrativo? Pronto, aí é outro problema também, né? Porque o pessoal da rua, que na mudança de regime em 2016, foi dividido em 2 secretarias, né? Que era a Conservação e a UBFOR. A UBFOR permanece, que é essa que está sendo remanejada lá para o outro. Agora vamos falar do pessoal da SEGE, entendeu? Que é o que faz o trabalho de rua, a limpeza. Ainda é muito mais grave ainda, porque até agora a gente não sabe, evidentemente, para onde é que a gente está indo. Que eu faço parte da Secretaria da SEGE, entendeu? Então, inclusive, a gente já mandou até um ofício para o secretário Osmar Baquite, para que ele possa, então, definir e pra dizer onde vocês vão? Para onde é que a gente vai ir. Porque, por enquanto, a gente não está sabendo ainda. Nem o pessoal do setor pessoal estão sabendo ainda para onde é que vão. Mas há um boato de que a gente vai sair. De antemão, estou dizendo que a gente vai ser jogado todos nas regionais, que ainda não é ainda uma coisa confirmada, só boato. É a mesma coisa que está acontecendo na UBFOR, entendeu? Quer dizer, são situações que a administração, ela deveria nesse momento se posicionar, sabe? Definir o que eles querem fazer dos nossos servidores. Entendi. Entendeu? E eu queria aproveitar até o espaço, Márcio, e dizer que a Tereza, a doutora Tereza, que era da secretária do Ferrus, ela deixou um excelente trabalho dentro daquela secretaria da UBFOR. Inclusive, ela deixou até um encaminhamento para que haja concurso, porque vocês todos sabem que a gente está com um quadro de servidor bastante reduzido, o pessoal da extinta ILURB, né? A maioria já faleceu, outros já estão afastados da aposentadoria, então, nesse momento, seria ideal que houvesse concurso para a gente suprir a necessidade do serviço público aqui em Fortaleza, quando trata-se de limpeza urbana. Pedro, a gente está falando aqui de fazer concurso para a gente poder suprir a necessidade de pessoas que vão ajudar a pensar, né, a limpeza urbana de uma melhor maneira. Você acha que nós, né, como sindicalistas, né, que estamos do lado de cá defendendo o interesse, né, da classe trabalhadora, né, dos servidores públicos, a gente precisa repensar, né, também esse setor, usando mais tecnologia, mas assim, não esquecendo que quem faz mesmo o serviço hoje em dia é o servidor. E há uma necessidade de mudar a cultura também, né, de quem produz os resíduos dentro de casa. Até mesmo incentivando as pessoas a fazer essa pré-separação, né? Como é que você enxerga isso? Olha, na verdade, é um problema muito difícil que você abordou, porque ainda o pessoal, as pessoas ainda não se conscientizaram de que a sua contribuição é muito importante. Né? Individual e familiar, individual, né? E familiar, de um modo geral, entendeu? Então a gente tem muita dificuldade de tentar conscientizar as pessoas em relação a isso. Isso é uma grande dificuldade. Dani, Pedro, eu queria agora, né, para a gente poder finalizar aqui esse Sim de Mais Diálogo, que vocês falassem também da experiência de vocês ao longo aí desses 4 primeiros meses, 3 meses completos, né? Estamos ingressando aqui na segunda semana do mês de abril e a gente está com a campanha salarial na rua, né? O prefeito Evandro Leitão ainda não concedeu aquilo que os servidores e empregados públicos de Fortaleza merecem como reconhecimento, né, pelos serviços que eles prestam para a população. E eu queria que vocês nos ajudassem a entender por que os servidores não aceitam aquilo que foi proposto em relação à reposição da inflação. Podemos começar por você, Dani? Pronto, porque assim, o prefeito, ele quer repor, ele não quer repor a inflação, né? Porque ele não quer pegar o retroativo e nem respeita a data base de 1º de janeiro. Já começa aí.
Se ele não respeita a data base de 1º de janeiro e também ele não quer repor a inflação, vai ter muita perda, já tem muita perda salarial para a família, né? Porque o servidor ele não faz a luta, não é por ele não, é pela família dele também, né? Então, é importante assim que haja a união dos trabalhadores também, a luta é assim, né? A gente vai... o trabalhador com apoio dos sindicatos, a FECEP e FOI, a gente está sempre pressionando o prefeito para que ele faça, pelo menos, pagar o retroativo. Seu Pedro, como é que o senhor está enxergando essa situação, né, e essa resistência, né, da prefeitura em reconhecer a importância dos trabalhadores pagando o retroativo, que deveria ter sido pago, inclusive, no dia 1º de janeiro de 2025? A gente, para cobrar um reajuste da prefeitura, a gente faz todo o estudo, né, e leva o percentual. E o estudo apontava que o percentual deveria ser 12,83%. A gente conversando com alguns companheiros, né, inclusive alguns estudiosos, a gente esperávamos que ele desse pelo menos assim, uns 4,5% a 5,5%. Mas isso com retroativo, porque sem retroatividade não tem como, né? Não adianta nem receber, né? Porque sem a retroatividade, existe um estudo, né, apontado como estimativa pelo próprio DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos Socioeconômicos, que a somatória daquilo que foi 2024 deu 4,83, mas somando o 1º, o 2º e o 3º mês, mais o 4º, mais o 5º, vai alcançar mais ou menos 8%. Ou seja, se você receber, mesmo que seja integral, sem retroatividade, você está acumulando a perda, não está acumulando nenhum tipo de reposição. Isso. E aí, como é que fica? Pois é. E o preço dos alimentos aumentando, né? E a gente não tem condições. Assim, o servidor público, ele espera esse reajuste para poder fazer consignado. Porque não tem o poder assim, de compra, né? E se prejudica muito, né? E também a prefeitura era para qualificar mais, fazer valorizar o servidor, né? Para que não tenha tanta gente com essa situação. Qual o recado vocês deixam para os companheiros de vocês, os servidores públicos de Fortaleza? Porque, na verdade, a categoria que a gente sempre visita, né? No caso dos garis que são muito imediatistas, a maioria, eu dou até razão pela função do seu salário ser muito achatado, mas eles estão conscientes de que sem um retroativo não tem como a gente negociar, aceitar da prefeitura. Tem que ter um retroativo, entendeu? Mesmo que seja de 2 vezes parcelado, a gente teve fazendo esse estudo, mas seria interessante que ele abrisse mão do retroativo, porque agora os servidores estão entendendo que o sindicato não está atrapalhando as negociações, está querendo, inclusive, negociar com a prefeitura, né? O prefeito tem resistido, né? A gente recebe uma proposta da Secretaria de Planejamento e Orçamento, que é a CEPOG, aí quando depois a gente não recebe mais a mesma proposta, enfim, tem tido muita dificuldade essa transição de sindicato com a prefeitura com relação aos reajustes. Mas o servidor ainda continua esperando algum resultado positivo, e a gente também, como sindicalista, a gente sabe das dificuldades, mas a gente ainda está otimista de que alguma coisa de melhor venha na negociação desse percentual do reajuste. Dani? Os sindicatos, eles não fazem lutas sozinhos, né? É importante a participação nas assembleias dos trabalhadores, nas lutas, né? É importante a participação deles, né? Para que com a união a gente possa fazer a força e poder, pelo menos, garantir essa retroatividade. E pressionar a prefeitura para que ela né? se sensibilize, né? Isso, porque a luta é de todos, né? Com certeza. Existem muitos servidores que recebem no líquido menos de um salário mínimo, né? Então, é importante que esses servidores eles se façam presentes nas assembleias, nas participações, participem também das redes sociais, acompanhem a gente nas redes e também presencialmente. Obrigado. E assim a gente vai encerrando o Sind Mais Diálogo de hoje. Tivemos o prazer de receber Pedro Silvino,
Dani Vidal, e a gente vai encerrando esse primeiro bloco do episódio 14 do seu Sind Mais Forte. Um abraço e até a próxima. Daqui a pouco a gente volta com Sind Mais Cultura. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. É isso aí, minha gente. Vocês ouviram as dicas jurídicas no nosso intervalo a respeito daquilo que o Sindforte presta em termos de serviço. Agora a gente vai para um novo quadro, o quadro Sind Mais Cultura de hoje. Vamos apresentar aos nossos cyberespectadores um espaço público onde a natureza se apresenta com atrações de lazer. A área Adail Barreto, um parque linear agradável para passear com a família, e vamos acompanhar Anderson Castelo Branco e Aldamira Silva. Vamos lá? Olá, eu sou Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindfor. Olá, sou Anderson Castelo Branco, diretor de eventos do Sindfor. Hoje estamos aqui no Parque Estadual do Cocó. Área Adail Barreto, vem conhecer com a gente. A área Adail Barreto do Parque Estadual do Cocó é um parque linear. Com suas instalações atuais, foi reaberto em 2018 e recebe diariamente centenas de visitantes. Situa-se na área do Parque Estadual do Cocó, conta com um campo de futebol, gramado, playground, academia ao ar livre e quadra poliesportiva, além de uma pista de caminhada e uma estrada para andar de bicicleta de forma segura, pois o acesso para automóveis é restrito. Protegida com a presença de guarda-parque da Polícia Militar do Ceará, a área é segura e devidamente cercada. Tem amplo estacionamento ao longo de seus mais 300 metros de rua linear paralela ao parque. A primeira área do Rio Cocó a ser protegida, em 29 de março de 1977, quando declarada de utilidade pública para desapropriação, decreto número 4.852, foi fruto de intensa mobilização social, que impediu a construção do que seria a sede do Banco do Nordeste do Brasil, BNB. O projeto do governo estadual, que efetivou a regulamentação, foi democraticamente discutida com a sociedade através de diversas audiências públicas, inclusive com o Fórum Permanente pela Regulamentação do Cocó, que reuniu 25 entidades públicas e não governamentais. Desta forma, houve a concretização de um dos maiores parques naturais em áreas urbanas do mundo. O Parque do Cocó tem 1.581 hectares, superando outros parques famosos, como o Ibirapuera, em São Paulo, com 221 hectares, e o Central Park, com 341 hectares, em Nova York. As manifestações contrárias da Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente, SOCEMA, fizeram com que o projeto de construção do BNB fosse para o bairro Passaré. Em 11 de novembro de 1983, o Decreto Municipal número 5.754 criou o Parque Adail Barreto, que hoje é uma das áreas do Parque do Cocó de 10 hectares. A importância do parque para a capital cearense é inquestionável. Áreas vegetadas, como o Cocó, oferecem alívio ao sobreaquecimento do espaço urbano, causado pela qualidade do asfalto, do concreto e de materiais de construção de capturar calor.
No caso de Fortaleza, a importância é ainda maior por conta da condição do estado, que possui mais de 90% do território localizado no semiárido nordestino. A temperatura do ar embaixo da copa de uma árvore pode ser de 3 a 6 graus Celsius mais frio quando comparado a um espaço aberto sem cobertura. É isso aí, gente. Vocês gostaram da dica? Olha, eu sugiro que vocês vão passear lá, desestressar. Lá tem uma área gramada deliciosa, vocês vão curtir demais. Tem árvores, dá para fazer piquenique, tem uma quadra poliesportiva, como vocês viram, parquinho, playground, aqueles exercícios que dá para fazer, que é academia ao ar livre, ou seja, é uma área onde você realmente pode curtir e fazer um lazer familiar. O Sind Mais Forte vai encerrando por aqui, agradecemos a todas e a todos. Não se esqueça de dar um like, né? Acionar o sininho para que todas as notificações dos próximos episódios cheguem para você. Um abraço e até a próxima. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.